Nós estamos hoje na última ministração do tema Sucesso, a continuidade do Reino de Deus. E nós estamos abordando aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo o terceiro princípio da igreja multiplicadora, né? E são 5 princípios. Vamos lá, quem lembra? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Amém? Nós estamos trabalhando o terceiro princípio. Já falamos aqui sobre oração. Você pode ir lá nas redes sociais da igreja. De repente você fala assim, poxa, eu perdi. Então veja lá, aprendendo a orar com salmos. 5 ministrações. Segundo, a misericórdia de Deus em salvar pessoas, que é o segundo princípio da evangelização discipuladora. E hoje a gente finaliza a 5ª ministração hoje de sucesso, a continuidade do reino de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo. E quando eu paro para refletir, irmãos, sobre isso, analisando um pouco o contexto que nós observamos, que nós temos visto, Paulo escrevendo a Timóteo, com uma grandíssima probabilidade de ser a última carta da sua vida. Então essas aqui são as últimas palavras de Paulo. E ele endereça a Timóteo, ele está passando o bastão. Como nós temos falado aqui desde o começo, a preocupação de Paulo é a continuidade do reino de Deus. Paulo está partindo, está indo para Cristo, ele já tem consciência do martírio, né? Ele vai ser decapitado, a mando de Nero, o Império Romano persegue Paulo. E só para você entender um pouquinho o contexto, nós falamos isso na primeira ministração dessa série, né? Roma é incendiada, alguns historiadores dizem que foi o próprio Nero que tocou fogo. Dadas as circunstâncias, fica muito favorável para culpar os cristãos. Paulo, naquela época, o maior líder do cristianismo, então é perseguido, Nero o encarcera, e ele, como um soldado romano, como um cidadão romano, ele precisa ser julgado, condenado e morto. No caso dele, por decapitação. Morreu por causa de Cristo. E antes de morrer, Paulo está passando o bastão para Timóteo. Paulo está deixando algumas instruções, alguns cuidados que deve se ter para que o evangelho possa ter a sua continuidade, as pessoas continuem sendo salvas. E o texto que eu gostaria de abordar com os irmãos hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho baseado em uma expectativa. 2 Timóteo 4, versículos 6, 7 e 8. E assentado como você está, gostaria que você acompanhasse comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 6, 7 e 8. E diz assim o texto: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amados, eu gostaria que você destacasse o final do versículo 8. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós tratamos um pouquinho desse versículo no início da série, na primeira ministração. O contexto que Paulo está utilizando aqui é o contexto, né, das corridas olímpicas, das lutas. Combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Agora a coroa que me está reservada não é uma coroa de louros, como é entregue aos atletas nas Olimpíadas, mas é uma coroa que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E aí, para que não fique uma coisa muito singular, muito talvez egocêntrica, ele fala, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu gostaria que você grifasse isso, guardasse isso. Todos os que amam a sua vinda. Amar a vinda de Jesus. Amar o retorno, no grego, parousia, né? A gente sempre fala sobre isso. A vinda de Jesus. Irmãos, se você observar a história da igreja, sempre houve uma expectativa. A expectativa de que Jesus irá voltar. Jesus, ainda aqui com os discípulos, antes de ser crucificado e ressuscitar, ele começou a apresentar os sinais dos últimos dias que estaria próximo à sua vinda, né? Quando Jesus ressuscita, apresenta os discípulos, olha, virei brevemente.
Quando Jesus sobe, anjos falando, olha, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira como ele está subindo, ele irá descer, ele virá buscar o seu povo. Havia uma expectativa na igreja, olha, Jesus voltou, mas ele vem para nos buscar. Alguns irmãos começaram a morrer nesse período, e eles começaram, e aí Paulo vai escrever as cartas aos Tessalonicenses para trazer alguns esclarecimentos, porque eles começaram a ficar preocupados. Ué, mas Jesus não ia voltar logo para buscar a gente está morrendo. Como é que vai ser? O que vai acontecer agora com a gente? Perceba que sempre houve essa expectativa. E nós, por incrível que pareça, 2000 anos se passaram. E qual é a nossa expectativa? Jesus pode vir a qualquer momento. Qual é a nossa expectativa? Jesus pode voltar agora, pode voltar daqui a pouco, pode voltar amanhã, pode voltar daqui não sei quantos anos. Mas essa expectativa sempre foi real. E não é porque se passaram 2000 anos que a igreja tem essa expectativa que nós devemos esmorecer. Agora, o que me preocupa, e o que deve gerar preocupação também nos irmãos, e tem gerado preocupação em muita gente, é que essa expectativa, na mentalidade de alguns, tem se perdido. Talvez por conta do materialismo, né? O nosso mundo hoje é muito o aqui, o agora, o nosso pensamento, a nossa visão não é uma visão no reino, é uma visão naquilo que é material. O mundo prega isso. As pessoas têm falado isso, e isso entrou dentro da igreja. E aí nós observamos a teologia da prosperidade. Interpreta de maneira terrível Isaías 1,19. Comereis o melhor dessa terra. E aí muitos pastores têm pregado isso, muitos irmãos. Não, porque a Bíblia diz que se a gente obedecer, a gente vai comer o melhor dessa terra. Tira-se a visão da eternidade e começa a colocar a visão no material. Por que é uma má interpretação? Porque essa é uma promessa para Israel. Isaías 1,19 está fazendo alusão a uma promessa que Deus fez para Israel. Olha, se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Que terra? Terra prometida, a Canaã terrena. Qual é a nossa promessa, a igreja do Novo Testamento? Qual é a nossa Canaã? Qual é a nossa terra prometida? A eternidade. Então, se você pega Isaías 1,19, promessa que Deus fez para o Israel físico, e começar a imaginar, não, comereis o melhor dessa terra, se eu obedecer, eu vou abrir esses espaços, eu vou pisar, essa propriedade vai ser minha, eu vou tocar, visão material. E nós estamos parecendo uma criança, quando o papai dela, eu já falei isso aqui para os irmãos, eu observo a revelação da palavra do Senhor, ela é progressiva. E o entendimento que nós temos hoje é muito superior. O conhecimento que nós temos de Deus hoje é maior do que o conhecimento que Israel tinha. Ah, mas Israel viu tantos milagres. Eles estavam conhecendo a Deus, vendo sinais e prodígios. E Deus prometeu coisas materiais para ele. Imagine uma criança, onde o pai tem que chegar, meu filho, vou te dar um presentinho para você tirar boas notas. Olha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. A criança, ela precisa de alguns aspectos didáticos. Se o pai, você tem que estudar, a criança está lá na alfabetização, você tem que estudar. Por que você tem que estudar? Por que você tem que estudar, meu filho? Porque eu quero que você seja um bom profissional, você vai ser um médico, tá bom? Você acha que a criança vai entender isso? Você acha que a criança vai entender isso? Por que eu tenho que acordar tão cedo para ir para a escola? Porque você vai ser um bom profissional, entendeu? Senão, você vai passar fome. Não, mas eu não estou muito preocupado não, isso vai demorar muito, eu só quero dormir. Aí você precisa dar alguns incentivos. Você precisa falar, olha, se você fizer isso, a gente vai fazer isso, você vai ganhar isso. Por mais que sejam tarefas didáticas, presentes didáticos que estarão funcionando, Deus fez uma promessa para Israel. Uma promessa material que simbolizava algo maior. Aí a gente chega hoje na nova aliança, pessoas que têm maturidade, que aí quando você chega no ensino médio, você já vai fazer cursinho. Você não precisa ficar... Um cidadão que está no ensino médio precisando de presentinho para poder tirar nota boa, está muito infantil. Alguém que chega na graduação e precisa os pais ficar dizendo, não, se você tirar notas boas na graduação, gente. Se você tirar notas boas, o papai vai te levar para passear em algum lugar, né? Vai pagar uma passagem para poder você conhecer a Disney. Você vai ser um péssimo profissional. Terrível. Porque ele não tem noção do que o espera. Aí o crente está aqui, a nossa visão de eternidade, o Senhor falando, olha, eternidade, vamos para o céu, pessoas para ir com você. Não, mas assim, eu quero um presentinho, assim, um carrinho, né, do ano, uma casinha melhor, né, Senhor? Mas meu filho, vai ficar tudo isso, veja que isso aqui é provisão, isso aqui é coisa terrena, isso aqui é passageiro, olhe para lá. Isso aqui mas, poxa, Senhor, às vezes é um pensamento muito infantil, gente. Eu só estou querendo que a gente comece a compreender que a nossa visão de eternidade, a expectativa da eternidade, Cristo vir buscar para a sua igreja, parece que se tornou algo muito, muito distante.
Aí a gente já está na graduação e precisando de presentinho para tentar olhar, para tentar observar, para poder... Um profissional, vocês estão entendendo o paralelo que eu estou fazendo? E muitas vezes a igreja está assim, hoje em dia, perde a expectativa da eternidade, e aí isso influencia no tipo de crentes que nós somos, no tipo de cristãos que nos tornamos, porque nós não estamos visionando, não estamos tendo a visão que o Senhor quer que tenhamos, essa visão de eternidade, essa expectativa da volta de Cristo. Por que, como nós vimos aqui na semana passada, por que urge a pregação do Evangelho? Timóteo, pelo amor de Deus, prega a palavra, porque os dias que virão são ruins, e Jesus está prestes a voltar. E a gente precisa pregar o Evangelho, a gente precisa dar continuidade no reino de Deus. Porque as pessoas nos últimos dias serão materialistas e egocêntricas. Mas nós temos que ter visão no reino, nós temos que ter expectativa da eternidade. Agora, eu estou falando aqui do contexto materialista, do contexto da teologia da prosperidade. Agora, às vezes o nosso pensamento escatológico, a escatologia é o estudo do fim, o nosso pensamento escatológico também pode gerar implicações quanto à nossa expectativa de eternidade. Wayne Grudem, quem estuda teologia hoje, o livro de teologia sistemática muito recomendado é o de Wayne Grudem. Algum tempo atrás era de Louis Berkhoff. E o Wayne Grudem, ele fala algo interessante. Vou só apresentar aqui para vocês algumas coisas. Existem algumas posições escatológicas no que diz respeito ao milênio. Existem os amilenistas, que dizem que nós já estamos vivendo o milênio, certo? É um milênio simbólico. E a qualquer momento Jesus pode vir para buscar a sua igreja. Alguns amilenistas defendem que Jesus não pode vir a qualquer momento porque falta se cumprir algumas coisas. Existe o pré-milenismo dispensacionalista, que é o mais comum, mas muitos teólogos discordam. Esse que você vê nos filmes é o pré-milenismo dispensacionalista, que prega o quê? Que Jesus volta a qualquer momento, pega a gente, leva para ficar um tempo lá com ele. Aí tem os que dizem que a gente vai antes da tribulação, outros dizem que a gente vai no meio da tribulação. Certo é que a gente não passa pela grande tribulação. Fica lá, alguns dizem que a gente fica 7 anos, outros vão dizer que a gente vai ficar 3 anos e meio só. Certo é que a gente sobe e fica lá, é o arrebatamento secreto da igreja. Depois Jesus vem conosco, aí é onde todo olho verá. É como se fosse uma divisão assim de 2 aparições de Jesus. Uma como relâmpago que ninguém vê, e a segunda ele voltando com a igreja, onde todo olho verá, e aí a igreja vai ficar aqui com Jesus durante 1000 anos. Esse é o pré-milenismo dispensacionalista. E tem o pré-milenismo histórico, que muita gente boa tem defendido, esse pré-milenismo histórico, que é o quê? Que a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que o pré-milenismo histórico, ele pode incorrer em um erro, que é tirar essa característica de a expectativa de Jesus voltar a qualquer momento. E eu tive um professor no seminário que ele defende essa ideia, e ele falou bem assim: queridos, isso me deixou assim tão triste, porque ele falou assim: falta muita coisa a se cumprir ainda, então provavelmente Jesus não virá a qualquer momento. Aí eu falei, poxa, a gente sempre ficou na expectativa. E o Wayne Grudem, ele chega a uma posição interessante. Se eu não me engano, o Wayne Grudem é pré-milenista histórico. E como a gente pode adequar esse entendimento? Porque a questão da igreja passar ou não pela grande tribulação, eu estou só trazendo aqui, depois você pesquisa um pouco mais sobre isso. A questão da igreja passar ou não pela grande tribulação, algumas pessoas vão dizer, não, mas a grande tribulação é juízo de Deus. O juízo de Deus já foi levado na cruz, Jesus já levou, então a igreja não tem que passar juízo. Mas outros vão dizer, não, a grande tribulação não é juízo, a grande tribulação é apenas intensificação das perseguições, como muitos cristãos têm sofrido. Então a igreja passará sim pela grande tribulação. E aí o Wayne Grudem, ele diz algo que eu acho interessante, ele critica o Louis Berkhoff, porque o Louis Berkhoff, sendo um amilenista, que diz que a gente já está vivendo um milênio, mas ele nega a possibilidade de que Jesus tem que vir a qualquer momento. E ele diz que os sinais que Jesus deixou, em nenhum momento esses sinais eram para gerar em nós aquele pensamento assim, falta isso se cumprir, então Jesus não vai vir agora. Pelo contrário, todos os sinais que Jesus apresentou é para que a gente ficasse ligado, ele pode voltar a qualquer momento, já está acontecendo isso, e ele está às portas. Quando Jesus apresenta os sinais, é para gerar uma expectativa em nosso coração de que ele está às portas e pode vir a qualquer momento. E aí o Wayne Grudem apresenta 6 sinais, e ao final deles ele diz, é improvável, mas possível que esses sinais já tenham se cumprido. Aí ele apresenta a pregação do evangelho a todas as nações. Segundo, a grande tribulação. Terceiro, falsos cristos e falsos profetas. 4, sinais espetaculares nos céus. 5, a manifestação do homem da iniquidade. E 6, a salvação de Israel. Após explicar cada um desses pontos, aí ele vai gastar muitas linhas explicando o porquê, ele finaliza dizendo, é improvável, né, exceto pelos sinais espetaculares nos céus,
É improvável, mas possível que esses sinais já se tenham cumprido. Diante disso, não há nada que possa nos fazer parar de esperar a volta de Cristo a qualquer momento. O que eu quero dizer para vocês é que existem muitas coisas que podem nos tirar do foco. Eu só apresentei alguns pontos aqui, depois você pode pesquisar com mais profundidade, a gente pode fazer alguns estudos sobre a questão escatológica também. Mas o que eu quero dizer para você é que existem situações materialistas que acabam nos tirando o foco da eternidade. Existem pensamentos distorcidos acerca do Evangelho que nos tiram o foco da eternidade, mas existem também pensamentos escatológicos acerca da vinda de Jesus. Estudando a Bíblia, nós corremos o risco também de perder essa expectativa da eternidade a qualquer momento, a volta de Cristo a qualquer momento. E isso é perigoso para nós. E quando Paulo diz, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda, falando com os irmãos hoje sobre esse tema, na expectativa da eternidade, o que nós podemos observar no texto que lemos, as consequências de se ter essa expectativa? Primeiro, essa expectativa nos faz ter consciência de que a nossa vida é uma oferta a Deus. Olha o versículo 6 que nós lemos. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, como algumas versões aí, uma oferta de libação, e está próximo o tempo da minha partida. Essa oferta de libação era uma oferta de líquido, né, de bebida fermentada, que era oferecida ao Senhor no Antigo Testamento. Depois você observar lá em Números 28:7, vai falar sobre essa oferta, que era uma das ofertas apresentadas na Antiga Aliança. E o que nós observamos, o que Paulo está dizendo e entendendo, é que a vida dele é uma oferta ao Senhor. Eu já estou partindo, eu já estou morrendo, estou sendo entregue como oferta. Lá em Romanos, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz, se ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma oferta de sacrifício ao Senhor. Não é as suas canções apenas, como diz o David Keelan naquela canção, A Essência da Adoração, né? Mas que uma canção queres, Senhor, queres o meu coração. Você vem aqui hoje, levanta suas mãos, oferece louvor ao Senhor, coisa maravilhosa, glória a Deus, né? O louvor ao Senhor são os frutos de lábios que louvam ao seu nome, que exaltam o seu nome, adoração a Deus. Isso é maravilhoso. Mas não se limita a isso. O Senhor quer o seu coração, o Senhor quer a sua vida. E se você tem expectativa de eternidade, você entende que a sua vida é uma oferta ao Senhor. Se você tem expectativa de eternidade, se você tem visão no reino, quando a gente lê, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, ou essas coisas, vos serão acrescentadas, o que ele está dizendo ali, não é que você tem que tirar um tempinho para Deus. Eu escuto tanta gente falando assim, não é como, pastor, estou trabalhando demais, como diz a palavra, né? A gente tem que tirar um tempinho para Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como é que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É tirar um tempinho para Deus. Eu não consigo entender o raciocínio que algumas pessoas fazem. Se buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é tirar um tempinho para Deus, é tirar um tempinho para as outras coisas. Porque nós vivemos o reino de Deus. Nós vivemos, e outra assim, e é tirar um tempinho para as outras coisas, continuando adorando o Senhor, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso que às vezes é perigoso essa discussão. Estava escutando um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, e a gente até coloquei lá no grupo, falei, isso é muito bom esse vídeo, veja lá. Onde ele fala, eu sei porque você não consegue mudar. A Anne viu, me passou, assisti, gostei, botei no grupo da igreja. Assista lá, depois eu mando de novo o link. Mando para você se você quiser ver. Eu sei por que você não consegue mudar. Por quê? Porque você forma hábitos. Aí ele coloca lá, ele cita até o exemplo da Coca-Cola. Eu sei que a Coca-Cola é ruim e que mata muita gente. Mas eu bebo. Por que eu bebo? Porque já se tornou um hábito. Porque a Coca-Cola estava presente no meu aniversário de 1 ano. A Coca-Cola estava presente no meu aniversário de 2 anos. Estava presente na ceia de Natal. Tornou-se um hábito. Aí tem crente, não, eu assisto novela, não tem problema. Eu sei, pastor, só fala de traição, mas eu sei que é errado. A grande questão, que o que molda o nosso comportamento não é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente ama. E ele deixa isso muito claro no vídeo. E é interessantíssimo, porque eu sei que Coca-Cola faz mal, mas eu bebo. Essa é a grande questão. Aí fica crente, não, pastor, essas músicas do mundo não tem problema, a gente ouve, né? Aí as músicas falam de quê, meu Deus? É assim, pastor, é porque a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Tem mesmo, tem que tomar cuidado com a religiosidade. Agora, eu já vou aproveitar para dar essa palavra aqui. Eu fico doente
quando eu fico vendo crentes, jovens crentes, colocando música secular. Tem umas músicas seculares que tem até uma letra boa. Por exemplo, Trem Bala. A música Trem Bala tem uma letra tão interessante, né? Apesar de não falar de Deus, mas ela fala de alguns valores, que é uma música que ela é melhor do que muita música evangélica. Tem umas músicas evangélicas aí que só Jesus na causa, que não tem tantos valores quanto essa música tem. Mas agora quando eu fico vendo assim, isso é um perigo, né? Isso é um perigo porque nem todo mundo tem senso crítico. Aí eu fico vendo lá os jovens, bota foto, porque agora pode colocar foto, aí bota uma música com a legenda. Eu fico só observando aquelas músicas, falo assim, mas o que essa pessoa está amando, né? Ah, mas não tem nenhum conteúdo pornográfico, não está falando de traição, não está falando de nada, mas está lá, toda hora. É uma música do Lucas Luco, uma música do Thiago York. Aí eu fico vendo, olha, mas fulano tá muito, né? Thiago York tá na playlist de fulano, direto. Olha, nossa. Aí quando penso que não, tinha uma Anitta, mas essa letra aqui é bonita, pastor. O pessoal fala assim, aí a gente vai só vendo, só assiste. Mas, o que essa pessoa tá amando, hein? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente tem que pensar, isso está edificando? Isso está glorificando a Deus? Isso está exaltando ao Senhor? Por isso que a gente tem que ter senso crítico, né? Existe música boa e música ruim. Tem algumas músicas seculares com letras boas e tem muita música gospel com letra horrível, que não deve ser colocada no ministério de louvor da igreja, porque é um crente que está cantando. Não, mas é crente que está cantando, né? É um crente que está cantando. O crente está cantando, pode. Só que tem muito crente com visão dessa que eu estou falando para você. Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra, e que trazem uma ideia de eu vou ser abençoado aqui se eu obedecer a Deus. É errado pensar assim? Não, eu sei que Deus vai me abençoar se eu obedecer. A grande questão é se a sua visão está no reino. O que é bênção para você? Porque Paulo estava prestes a morrer, e olha o que ele diz: eu já estou sendo oferecido como oferta. Olha o pensamento de Paulo. O que é bênção para você? Paulo não estava desobedecendo a Deus, ele estava obedecendo. Ele poderia cantar essa música, mas com um entendimento neotestamentário, Novo Testamento. O entendimento de que a minha terra prometida, o melhor da terra que eu tenho é o céu. O melhor da terra que eu vou comer é da eternidade. A terra que me espera, a terra prometida de onde eu irei comer e me deleitar é o céu. E a Canaã terrena, a Canaã que o povo de Israel alcançou, é apenas uma miniatura do lugar para onde nós iremos. Aí a gente precisa entender, se a minha vida é um sacrifício, se a minha vida é uma oferta ao Senhor, o que é que eu tenho feito que tem glorificado e exaltado a Ele? O grande perigo de nós lutarmos contra a religiosidade é cairmos na libertinagem e naquela palavrinha que não tem nada a ver, né? Abre aspas, não tem nada a ver, isso é um perigo. Teve um pastor que falou, acho que essa frase foi criada no inferno. Esse nada a ver, isso é um perigo. Mas pastor, isso não tem nada a ver. Tem a ver. Eu tenho a minha mente aberta para muita coisa. Eu tenho a minha mente aberta. Agora, nem tudo aquilo que eu acredito, eu pratico. Por bom senso. Como eu falei para vocês, existem músicas boas e músicas ruins. E aí tem muito jovem aí que nessa onda só está escutando música do mundo. Tem muito jovem aí que se você pegar o celular dele e for ver as playlists, eu tenho até medo de ver. Que vai ter uma galera aí que vai deixar que a gente vai fazer um discipulado assim coletivo, eu acho. Uma disciplina coletiva, organizar. Eu tenho medo, eu tenho medo de pegar. Porque se a pessoa chegar a postar, eu fico imaginando o que ela fala. Não, isso aqui eu não posso postar, porque isso aqui é mais pesado. Eu tenho medo de escutar, de ver, assim, de ter uma revelação do que tem nos celulares de alguns aí. Que tipo de série é? Porque série? Irmãos, eu tô fazendo curso de história. Aí os professores ficam, olha, essa série aqui é boa. Vai lá, vocês aí, tá, jovens? Me escutem. Olha, essa série aqui é boa, é um contexto histórico muito bom. Tá bom, vamos ver essa série que o professor está falando. Meu Deus do céu. Pela classificação indicativa, você já vê que o negócio não vai prestar. Aí tem o contexto histórico. Mas eu, jovens, não, eu estou estudando aqui porque o professor indicou, né? Eu tava vendo, eu fico imaginando assim, meu Deus, o que os nossos jovens estão bebendo? Estão vendo, e é porque os professores estão indicando. Não, assista essa, eu não vou nem citar nome aqui para não dar ideia, né? Porque tem jovens aqui que não chegaram na faculdade ainda, eu não vou nem dizer nenhum. Mas não, tem a série tal. Eu fui só dando uma observada assim.
quando eu vejo, eu falei, que miséria é essa, meu Deus? Tem misericórdia, meu Pai. E os nossos jovens estão aí. E muitos não têm filtro. Não tem filtro nenhum, não. Mas isso aqui é porque o professor mandou. Isso aqui tem que assistir. Obrigado, né, pastor? Obrigado a assistir. Uma alimentação da carne. Pense assim, isso está me edificando? Isso está ajudando a minha vida espiritual? Isso está me fortalecendo? Está sendo útil? A sua vida é uma oferta ao Senhor. A minha vida é uma oferta ao Senhor. Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo a mim, eu já estou sendo entregue. A mentalidade de Paulo é, a minha vida é uma oferta ao Senhor e a minha morte também. Ele vai dizer aos romanos, olha, se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer morrais, quer vivais, quer morrais, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Olha o entendimento de Paulo, não era esse entendimento da teologia da prosperidade, dessa confissão positiva, de que se você não for curado é porque a sua fé está fraca, de que se você está pobre é porque a sua fé não é suficiente, de que tudo é fé, o problema é a fé das pessoas. Meu Deus do céu, é uma coisa terrível, porque ninguém consegue cumprir o parâmetro que se tem colocado. Aí eu volto ao que Jesus disse aos fariseus, que eles estavam colocando fardos pesados sobre as pessoas, fardos que nem eles mesmos conseguiam carregar. E é o que muitos pastores e apóstolos da fé, entre aspas, têm feito. Não, se você não foi abençoado, mas eu ofertei, mas eu dei, mas não interessa, a sua fé foi fraca, filho. A sua fé foi fraca, você não teve fé suficiente. E muita gente tem feito isso. Mas infelizmente é porque muita gente também está pensando simplesmente naquilo que é material. Vamos ter visão de eternidade, irmãos. Vamos ter visão no reino. Vamos viver nessa expectativa, porque quando a gente vive essa expectativa, você entende que a sua vida é uma oferta. E se Deus levar um ente querido meu, poxa, pastor, a gente está fazendo tudo certinho, Deus levou, Deus tem o melhor. Meu. Por que o nosso julgamento, a pessoa morreu aqui, ai, Deus não me ama. Foi para o céu, foi até para o céu, está melhor do que nós. Eu digo a você que quem vai não quer voltar, não. Você fica aqui querendo segurar o pé dela, traz de volta. Pensamento tão egoísta, a pessoa que foi para o céu, ela não quer voltar não, está lá com Cristo, e você fica aqui decepcionado com Deus, ela está melhor do que você. Aí a pessoa fica aqui, mas por que Deus levou? Por que Deus matou? A gente estava fazendo tudo certo, e a pessoa lá, não chore. Fica imaginando, né? Chora não, foi o melhor, estou com o papai aqui, está gostoso, aí estava muito ruim. E a gente aqui decepcionado com Deus, a gente não vai entender a cabeça de Deus. A gente não vai entender Deus em toda a sua totalidade. Está aqui o que a gente para compreender dele, está aqui o que é suficiente. Mas Deus é transcendente. No dia que ele couber na sua cabeça, ele deixa de ser Deus. No dia que você destrinchar todo o ser de Deus assim, falar, pronto, olha Deus aqui na palma da minha mão, o ser de Deus, deixou de ser Deus, você ficou maior do que ele. Então não tente entender o porquê que você passa as coisas. Simplesmente aceite e entenda que a sua vida é uma oferta ao Senhor. A minha vida é uma oferta ao Senhor. Ensine os seus filhos a entenderem que a vida deles também é uma oferta ao Senhor. Eu não entendo, as pessoas vêm aqui, entregam a vida a Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, a minha vida é tua, o meu coração é teu, entrega tudo para Deus, aí quando Deus deixa, eu vou administrar da minha forma, então, aí Deus pode tirar se Ele quiser, mas Senhor, por que isso? A vida não é minha, você não me deu a sua vida, porque você está reclamando demais. Você está reclamando demais de uma coisa que você não é dono. Está questionando muito de uma coisa que não pertence mais a você. Você já me deu a sua vida. Ela pertence a mim, não fique querendo tomar de volta. Eu vou fazer da maneira como eu vou fazer, como eu devo fazer, como eu sei. Não é nem como eu imagino que se deve fazer, porque Deus é o dono da sabedoria. Como diz a música de Daniel e Samuel, né? A sabedoria é aluna dele. A sabedoria é aluna de Deus. Então, vamos entender que a nossa vida é uma oferta de sacrifício ao Senhor. Independente do que aconteça na sua vida. Por mais triste que seja, por mais drástica que seja a situação, você fala assim, Senhor, a minha vida é tua, uma oferta ao Senhor. E eu fico imaginando Paulo, chegando no final da sua vida, e ele poder dizer isso. Eu já estou sendo entregue como uma oferta de bebida ao Senhor. Estou prestes a morrer. Estou sendo entregue como uma oferta de sacrifício a Ele. Segunda coisa, as consequências da expectativa na eternidade é que nesta expectativa nós perseveramos. E é isso que Paulo diz no versículo 7.
quando nós temos a expectativa da eternidade, nós perseveramos em meio aos embates, em meio aos sofrimentos, em meio às lutas, e chegamos ao fim. Versículo 7 ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sublime, guardei a fé. Paulo chegou ao final, olha, com essa expectativa da eternidade, com essa expectativa na eternidade, combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a fé. Irmãos, quando nós temos essa expectativa, a gente persevera. Se você não tem essa expectativa, você não vai perseverar. Se você não tem visão de reino, se você não tem expectativa de eternidade, se você não aguarda ansiosamente a volta de Cristo, você não persevera, porque você vai estar olhando para os problemas. Eu aceitei Jesus querendo um emprego, eu aceitei Jesus querendo uma cura, eu vim para Jesus querendo isso, eu vim para Jesus querendo aquilo. Se a sua visão não está aqui, você não vai chegar até o final. Você não vai chegar, porque a nossa vida é cheia de problemas. Você pode receber o emprego aqui que Deus te deu, glória a Deus, aceitei Jesus, ganhei um emprego. E lá na frente você perde esse emprego. Você vai abandonar Jesus por causa disso? Eu vim para Jesus, eu recebi uma cura. Aí lá na frente, de repente, você se adoece de outra coisa. Porque a nossa vida é assim, a gente vai envelhecendo. Se a gente não morrer de um acidente, de uma catástrofe, de um tiro, a gente vai morrer de doença, não tem jeito. A gente vai morrer de doença, filho. Então não tem jeito. Uma hora a gente vai sair desse mundo. Aí às vezes tem irmãos que oram, né? A pessoa está com 90 e tantos anos, doente, né? Deus está querendo levar a pessoa. E aí a pessoa vem com essa confissão positiva: não, eu vou determinar a cura do fulano, 95 anos de idade. Vou determinar a cura porque Deus falou que a gente tem que determinar e tudo. E a pessoa fala assim: não faça isso, deixa eu ir para perto do Senhor. Eu quero ir para perto do papai, já estou sofrendo tanto. Aí os filhos estão lá nessa ideia de teologia da prosperidade, confissão positiva, determinando a cura. E Deus falando assim: não, filho, não adianta você pensar assim, eu vou levar. Porque uma hora tem que ir. Uma hora tem que ir, não adianta. Sabe? Mas a gente, às vezes, se a gente não tem essa expectativa de eternidade, se nós não entendemos, se nós não temos essa visão de que nós iremos para Cristo e aguardamos a sua vinda enquanto aqui estamos, a gente vai se frustrar e não vai perseverar. Você não persevera se você não tem visão de eternidade. Você não persevera se você não tem visão no reino, porque a gente fica muito focado naquilo que é material, naquilo que é passageiro. Agora, irmãos, quando nós temos essa visão, como a visão de Paulo, como nós vemos os cristãos, os servos do Senhor ao longo da história, pessoas entregando suas vidas, pessoas com essa expectativa, eles perseveravam até o fim. Quando a palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, não está falando de salvação por obras. Está falando que aquele que é salvo persevera naturalmente até o fim. Eu digo, uma das grandes evidências de salvação é a expectativa de eternidade. Uma das grandes evidências de que nós somos salvos, que o Espírito Santo habita em nós, é ter visão no reino. Uma grande evidência de que o Espírito Santo de Deus mudou o nosso ser, moldou a nossa mente, que houve arrependimento e mudança de vida, é essa compreensão de que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem tribulação, nem perseguição, nada, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem fome, nem nudez. O que Paulo está falando ali em Romanos, quando ele diz isso? Nada daquilo que é material, nada daquilo que é humano, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós temos uma concepção, nós temos uma visão de eternidade. E qualquer coisa que a gente enfrente aqui é infinitamente inferior ao que Deus já fez por nós. E a compreensão que nós temos de quem Ele é. Expectativa da eternidade nos faz perseverar até o fim, independente do que você esteja passando. Não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: se você tem expectativa na eternidade, você vai até o fim, e você poderá dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto, ao termos a expectativa na eternidade como consequência, é que quando se tem essa expectativa, não há o temor da morte física. Versículo 18, olha o que Paulo diz no versículo 18. Já está finalizando. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celeste. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Olha o entendimento de Paulo. O que é ser livre do maligno? O que é ser protegido por Deus de toda e qualquer obra maligna? Não é ser protegido da morte física.
é ser protegido de situações espirituais. É isso que ele está dizendo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino. Ou seja, o diabo não vai ter poder contra a minha vida. E o comentarista desse texto, John Norman Kelly, em seu comentário ele diz o seguinte: Paulo está pensando na proteção espiritual mais do que a física, e está afirmando sua confiança de que nenhum ataque dos seus inimigos subverterá sua fé ou sua coragem, ou levá-lo-á a cair em pecado desastroso. O entendimento de Paulo, a compreensão de Paulo sobre o que é ser livre de toda obra maligna, não é que Deus vai livrá-lo do Império Romano. É que nada poderá atentar contra a sua fé. É que nada poderá atentar contra a confiança e o amor que ele tem em Deus. E o Senhor o levará a salvo para o seu reino. O que é que você entende como proteção? O que é que você entende? Como o Senhor te proteger e o Senhor te guardar. Pode ter esse aspecto físico, mas principalmente o aspecto espiritual. A gente precisa entender que quando nós temos a expectativa na eternidade, a gente não tem medo da morte. Só para você refletir aqui, quem tem medo de morrer? Só para você refletir, não precisa levantar a mão, não. Ah, pastor, assim, não é que eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da forma como a gente pode morrer, que às vezes é uma forma meio sofrida, né? Tem cristãos, irmãos nossos, mais uma vez eu vou falar, que eles são torturados, e a morte deles não é assim, papuf. São torturados. E as pessoas do lado, nega. E eles não negam a Jesus. Porque eles têm uma convicção e uma certeza. Quando toda essa dor acabar, quando todo esse sofrimento, toda essa tortura passar, eu vou para um lugar onde eu nem consigo dimensionar a beleza, a grandeza e, mais do que tudo, eu vou estar perto do meu Pai. Eu vou me encontrar com o Senhor. Quando toda essa dor passar, quando tudo aqui acabar, eu vou estar com Cristo. Sabe, o que Paulo está dizendo, e ele entende isso, ao ter a expectativa da eternidade, ele fala assim, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai fazer uma defesa da ressurreição dos mortos, né? Porque tinha uns falsos mestres lá, ensinando umas coisas distorcidas e tal, dizendo que que os mortos não ressuscitariam, né? Só ia para o céu quem estava vivo naquele momento. E aí Paulo vai dizer assim: se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que ele está dizendo é: se Jesus morreu na cruz para nos abençoar apenas enquanto nós estamos aqui vivos, de todos os homens nós somos os mais dignos de compaixão. Algumas versões, né? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Claro que o contexto de Paulo, que ele estava falando lá, era um contexto. Se você acha que Jesus morreu na cruz para te abençoar só aqui, e hoje a gente pode pensar mais além, né? Teologia da prosperidade, tantas outras coisas como eu já falei. Jesus morrer na cruz para nos abençoar nessa vida apenas, somos os mais dignos de compaixão. A gente precisa ter visão de eternidade, irmãos. Mas, pastor, cuidado, pelo amor de Deus, isso que o senhor está falando. Já tem um bocado de gente em depressão querendo tirar a vida. O senhor fala um negócio desse, as pessoas vão querer ir para o céu mais rápido. Cuidado, pastor, pelo amor de Deus, não fale um negócio desse. Quero dizer a você que quem é a habitação do Espírito Santo de Deus entende que oferta a Deus não é a sua morte apenas, é a sua vida e a sua morte. E uma pessoa que tira a própria vida pensando em ir logo para o céu, ela está ignorando tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela aqui ainda. Quando Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o que Paulo está dizendo é, enquanto eu estiver vivendo aqui, eu vivo para Cristo. Na hora que eu morrer vai ser lucro, que eu vou estar com o Senhor. Agora, querer ir antes daquilo que o Senhor tem planejado para mim é egoísmo, é egocentrismo. E é esquecer que o Senhor tinha muitas vidas ainda para abençoar através de mim. É pecado. Agora, não é por conta dos problemas que algumas visões trazem que nós vamos deixar de pregar o que a palavra do Senhor nos diz. Nós precisamos, irmãos, ter a expectativa da eternidade. E você precisa viver amando a vinda de Jesus. Nós estamos falando aqui sobre continuidade do reino do Senhor. Agora, qual é o outro paralelo?
Pastor, então a gente tem que viver aqui com essa expectativa. Tem que viver com essa expectativa, mas ser precavido, porque Paulo tinha essa expectativa. Quando ele estava falando para os irmãos ali em Tessalonicenses, né, ele diz assim: olha, irmãos, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque os que já dormiram em Cristo, quando soar a trombeta, eles ressuscitarão primeiro, nós os que estivermos vivos nos encontraremos com eles nos ares. Olha a expectativa de Paulo. Aqueles irmãos que morreram não estão com a eternidade deles perdida. Eles vão ser ressuscitados no último dia também. E nós os que estivermos vivos estaremos juntos com eles, iremos juntos. E esse tem que ser o nosso discurso quando alguém fala sobre isso. Por quê? Porque essa é uma expectativa. Se eu imagino, se eu começo a calcular pelos meus pensamentos escatológicos, que falta muita coisa a se cumprir ainda, e que Jesus não vai vir agora, aí eu vou ensinar esse texto. É bom assim, os mortos ressuscitaram primeiro, talvez eu seja um desses mortos, né? Porque aí os que estiverem vivos na época que Jesus vier, aí vão se encontrar com os mortos nos ares. Isso é falta de expectativa. Agora, qual era o entendimento de Paulo e o entendimento dos irmãos? Eles ficavam preocupados, mas Jesus não voltou ainda, o fulano está morrendo, o ciclano morreu e Jesus não voltou, como ele disse que ia voltar, a qualquer momento ele ia vir agora. E agora, Paulo? Olha a expectativa dos irmãos, olha a preocupação dos irmãos. Como é que vai acontecer com o fulano? Ele morreu e Jesus não veio, que disse que ia voltar logo. Os discípulos da igreja primitiva já viviam essa expectativa, e aí ele precisou ensinar como é que se daria o processo. Vai ser assim, ressuscitarão primeiro, depois a gente que estiver vivo se encontra com ele nos ares. E eu já passo a concluir exatamente com uma percepção que eu tive e que eu achei isso muito lindo. Essa visão, essa expectativa de eternidade, quando Paulo fala assim, a todos os que amam a sua vinda, o que eu entendo é todos aqueles que anseiam a vinda de Jesus para agora. Eu acho que, eu imagino isso, né? Eu procurei alguns comentários, eu não entendi, eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas o meu entendimento, a minha compreensão, que Paulo está dizendo é: olha, Timóteo, eu estou passando bastão, você está ficando com a responsabilidade, mas esse prêmio que eu vou receber não é apenas meu, mas seu e de todos aqueles que têm a expectativa de Jesus para agora, todos aqueles que amam a vinda de Jesus, todos aqueles que têm essa expectativa enquanto vivemos, enquanto aqui estamos, ansiar pela vinda de Jesus. Por isso que o suicídio também não é um pensamento, mais um argumento contra, né? Porque a gente tem que ter a expectativa, não é de morrer para ir para o céu, a nossa expectativa é esperar Jesus vir nos buscar. Às vezes eu falo muito isso também, né? Quando eu morrer eu sei que eu vou para o céu, glória a Deus, mas a minha expectativa não é morrer e ir para o céu, a minha expectativa é esperar Jesus aqui enquanto eu vivo, porque isso pode ser a qualquer momento. Se isso não acontecer, quando eu morrer eu sei que é para lá que eu vou. E aí Paulo vai dizer, irmãos, se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão. E ele fala, por que foi que eu lutei com feras em Éfeso? Por que eu tenho me entregado todos os dias a morrer a qualquer momento? Esse é o pensamento de Paulo. Olha, nós não podemos pensar que a ressurreição não é real, que a volta de Cristo não é real, que uma vida com Cristo por toda a eternidade não é real, porque senão todo o meu trabalho não faria sentido, todo o trabalho dos apóstolos não faria sentido. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Entremos no quarto, fiquemos lá esperando a morte para poder usufruir o máximo possível, já que não existe vida eterna. E eu quero concluir exatamente com isso. Vamos compreender o que a palavra do Senhor nos diz na nossa prática diária, como a verdade que nós professamos. Porque às vezes nós dizemos que cremos na volta de Cristo, mas na nossa prática a gente vive como se fosse uma mentira. Você diz que o céu é melhor do que aqui, mas na prática parece que a gente não crê tanto assim, porque a gente não está pregando o evangelho, a gente não quer que mais pessoas estejam indo para o lugar para onde a gente vai. Quando eu conheço um lugar bonito, fulano, você precisa conhecer. Olha, vamos ali. Tem um lugar, rapaz, uma praia linda, quero levar vocês lá e tudo. Aí a gente crê que o céu é maravilhoso, a gente não viu ainda, mas a palavra do Senhor nos apresenta. E a gente fica na morosidade para apresentar o céu para as pessoas. Aí as pessoas, por isso que a nossa evangelização fica distorcida, porque a gente não fala da beleza da eternidade, não fala da visão no reino, não apresenta que a gente já pode vivenciar o Espírito Santo, aí começa a falar das coisas materiais. Não, vamos para a igreja. Não, mas lá na igreja é legal, é bom, o louvor é legal. E o céu? Não, mas tu vem para Jesus e o teu sofrimento, né, vai dar uma diminuída, as coisas. E o céu? Não, e o céu? Não, e a eternidade? E a expectativa de eternidade?
Ah, sim, é porque as pessoas não estão vendo, pastor. Eu também nunca vi. Algumas praias que tem gente que fala assim, ó, fulano, vamos para a praia. Eu fico, rapaz, eu tenho que ir nesse lugar. Fulano fez uma propaganda tão maravilhosa que eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir lá, porque deve ser bom. Nós temos falado do céu dessa forma. Nós temos tido a expectativa do céu dessa forma. Paulo, olha, estou morrendo, mas já está me reservado uma coroa. É um lugar maravilhoso. E isso não é só para mim, não. Olha, isso não é só para mim, mas para todos que amam a vinda de Jesus. Todos que amam a sua vinda. Esse lugar está reservado, está aberto para nós. E é isso que nós precisamos compreender na expectativa da eternidade, vivendo o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, treinando pessoas, formando líderes, estabelecendo igrejas, para que as pessoas que ficarem, se a gente partir antes, também tenham essa expectativa. Olha, Jesus está às portas, e Ele está voltando a qualquer momento. Não perca essa expectativa. Não abandone essa expectativa. Viva hoje, faça a sua oração antes de dormir, com aquela expectativa, Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu quero o estar preparado, não é com aquele pensamento egoísta. O estar preparado eu quero viver para Deus, eu quero amar o Senhor, quero levar mais e mais pessoas para esse lugar que eu tenho certeza que eu vou. Se Jesus voltar hoje, eu sei que eu vou. Ah, porque eu sou bom? Porque eu sou uma pessoa que estou fazendo as coisas certas? Não. Porque Jesus me ama, se entregou na cruz por mim, e o Espírito Santo dele habita dentro de mim. E eu tenho certeza da minha salvação, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu tenho expectativa da eternidade, eu anseio a volta de Cristo. São situações que nos fazem compreender e entender se somos salvos ou não. E a sua garantia, e a sua certeza de salvação? Em que está firmada? Porque uma pessoa que fala assim, eu não estou preparado ainda, não tem expectativa de eternidade. Alguém que tem medo da morte ainda não tem expectativa de eternidade. Crente que imagina que Jesus pode vir não agora, está sem expectativa da eternidade. E sem expectativa de eternidade, o nosso evangelho é pobre. A nossa vivência cristã é pequena. E fica faltando muito por fazer. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé.